Nesse vídeo eu vou te ensinar a transformar uma tabela desse formato aqui em um dashboard analítico para você poder entregar para o seu cliente um trabalho com ainda mais qualidade, usando somente o Energy para transformar esses dados aqui e gerar essa página. Então você não vai precisar se preocupar em criar um site, hospedar esse site, manter ele ali, para você aumentar bastante a qualidade das entregas para os seus clientes. No meu caso aqui, eu estou usando o Supabase para hospedar essas informações, né? Eu criei uma tabela aqui e eu uso o N8N para pegar essas informações do Supabase, transformar isso no HTML e entregar isso para o cliente já numa URL pronta ali, já hospedado. Então, aqui dentro do N8N, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? É justamente pegar um node de webhook. Ele vai ser um node do tipo GET mesmo. Aqui no path eu posso definir qual que é o caminho que eu quero colocar para essa URL, né? Se você quiser colocar uma URL customizada aí para o seu cliente, fica bem legal. No Respond aqui eu vou colocar essa opção de responder dentro de um outro node de resposta de webhook, né? Aqui eu vou usar o Supabase para puxar essas informações, então eu vou pegar todas as linhas ali, no caso dessa tabela, né? Cadastrei as credenciais ali, e aí eu vou usar a tabela de mensagens que eu mostrei para vocês ali. Nesse caso, eu tenho a opção de colocar um limite, caso a tabela seja muito grande, né? No meu caso aqui, como a tabela não é muito grande, eu vou colocar para retornar todas as linhas e não vou colocar nenhum filtro, porque eu quero receber todas as linhas que estão ali dentro dessa tabela. Feito isso, eu vou criar um node de código aqui, que é justamente onde vai acontecer todo o processo de transformação de dados, né? Então ele vai receber as linhas ali do Supabase, vai processar elas, gerar o HTML que a gente vai renderizar ali para o cliente. E como que eu gero esse código que eu vou renderizar? Eu faço o seguinte, eu vou executar ele aqui para ele puxar as linhas que eu quero, né? Eu vou definir aqui, deixar ele pinado aqui para não precisar acessar, e a gente consegue puxar as linhas. Beleza, ele me trouxe ali 40 linhas. Nesse caso aqui, ele trouxe 40 porque ele executou duas vezes. Eu vou colocar só um item aqui no objeto, e ele retorna só as 20 linhas. Beleza? O que eu faço aqui então? Eu vou pegar todo esse JSON, vou copiar ele, e aí eu vou, no meu caso aqui eu estou usando o ChatGPT, mas você pode usar um Gemini, um Grok, todos funcionam muito bem. O Claude funciona muito bem também para geração de código. Aqui eu vou jogar um prompt para ele ali, que eu vou deixar para vocês na descrição também, que ele só diz o seguinte para o GPT: você vai receber um JSON e você precisa gerar um JavaScript para processar esse JSON e criar um dashboard a partir dele. Aqui embaixo eu vou colar o JSON que eu copiei lá do N8N e aí a gente manda ele processar ali. Beleza, ele gerou aqui o código, então eu vou copiar esse código e eu vou colar dentro aqui do nosso Node JavaScript. Eu já vou testar ele aqui porque pode acontecer de funcionar de primeira, igual aqui funcionou de primeira, mas pode acontecer de dar algum erro. O que eu faço se der erro nesse processamento aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pinar esse Node aqui para eu poder copiar tanto as informações dele quanto o output dele, né, a saída dele ali, e vou deixar esse Node aqui sem pinar, né? Eu seleciono os dois, dou um Ctrl C, jogo lá no GPT e só peço para ele corrigir o erro. Por que eu faço isso, né, de pinar aqui o Node e jogar todos os nodes juntos lá dentro do GPT? Porque esses nodes eles vêm num formato JSON e as IAs elas têm uma facilidade em entender formato JSON. Então, se eu jogo isso lá dentro do GPT, ele vai entender qual foi o formato de saída do node anterior e vai conseguir corrigir de forma mais fácil o erro que ele cometeu dentro desse node aqui. E aí você copia o código, coloca de novo, testa de novo até funcionar. Mas aqui ele funcionou de primeira, é bem comum ele funcionar de primeira. Comigo aconteceu poucas vezes de dar erro. Mas beleza, ele funcionou aqui, já trouxe o HTML, né? E aqui eu vou colocar justamente o node de resposta para devolver para mim a informação aqui do webhook. Aqui eu vou colocar para ele responder como texto, eu puxo o HTML para cá,
E aí a gente pega a URL de produção para testar então o nosso fluxo. E aí aqui é bem interessante também, porque apesar dele não ter dado erro na hora de processar o JavaScript, né, ele não trouxe as informações que ele deveria, que são as informações que estão lá na tabela. Nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pinar os dois nodes, vou pinar tanto o node do Supabase quanto o CodeNode aqui do JavaScript, copio esses dois, jogo lá no GPT, peço para ele fazer a correção ali, e beleza, ele gerou um novo código aqui, vou copiar o código, jogar de volta lá no Node, e a gente testa ele novamente, para ver se vai dar algum erro de execução. Beleza, não deu erro de execução, a gente volta lá então na URL para testar ele de novo. Beleza, agora ele trouxe um template funcional já com as informações realmente que vieram ali do Supabase, e aí a gente consegue utilizar um material desse aqui para entregar para o cliente e aumentar muito a qualidade da entrega e, consequentemente, aumentar o valor percebido do seu serviço. Isso aqui tudo sem você precisar se preocupar em criar um site completo, em criar uma plataforma só para isso. Se for uma entrega pontual, não faz sentido você criar uma plataforma só para isso. Você já tem toda a estrutura do N8N que você pode usar para criar um template desse aqui, que ele tem um visual completamente profissional que você consegue entregar ali para os seus clientes. E uma coisa bem legal que você consegue fazer também aqui dentro, digamos que você queira proteger essa página porque você não quer que qualquer pessoa acesse, só o seu cliente vai ter acesso, né? Você consegue vir nessa opção aqui do webhook de autenticação e você pode selecionar uma autenticação básica, que você cria uma credencial, você pode definir um usuário e senha aqui, então vou criar um usuário de teste aqui. Beleza, salvei, ele já está vinculado aqui à credencial que eu acabei de criar. Quando eu for acessar essa página novamente, ele vai pedir para mim um usuário e senha. É só eu utilizar o usuário e senha que eu acabei de criar. E aí você consegue proteger essa página para que somente a pessoa que tem usuário e senha consiga acessar a página e você tenha uma camada de segurança além de tudo. E é basicamente isso que a gente precisa fazer para conseguir ter um template profissional desse aqui para entregar para o cliente. É extremamente simples, é um fluxo pequeno, extremamente simples. A parte mais importante ali é o código que você vai gerar para processar aqueles dados e gerar esse site aqui, esse template. Eu vou disponibilizar para vocês o prompt que eu usei para gerar esse template ali, para gerar esse JavaScript que criou toda essa página. Vou deixar aqui na descrição também o link para você participar da nossa comunidade gratuita. Lá você consegue tirar suas dúvidas, tem alguns materiais exclusivos lá da comunidade também. Valeu por ter assistido até aqui, espero ter ajudado você nos seus projetos e até o próximo vídeo.